Os jornais do dia seguinte só falavam sobre o mistério de Brixton. O Daily Telegraph, o Standard, o Daily News. Todos eles, cada um com seu ponto de vista diferente, mas todos falando sobre a mesma coisa. Sherlock Holmes e eu lemos as notícias durante o nosso café da manhã. Eu lhe disse que não importava o que acontecesse, Gregson e Lestrade ficariam com a fama. Isso depende de como tudo terminar. Ah, não. Se o homem for pego, será por causa dos esforços deles. Se o homem não for pego, será apesar dos esforços deles. Seja lá o que fizeram, terão admiradores. Conforme Holmes falava, comecei a ouvir gritos e, de repente, a nossa funcionária gritava desesperada. Mas o que é isso? É a divisão dos detetives não oficiais da Baker Street. Quando Holmes terminou de falar, a sala foi invadida por meninos maltrapilhos tão sujos que eu não podia acreditar. Atenção! Vocês devem mandar o Wiggins sozinho e o resto permanece na rua. Vocês encontraram o Wiggins? Não, senhor, não encontramos! Respondeu um dos jovens. Eu não esperava que vocês tivessem encontrado. Agora vejam, aqui estão os salários de vocês. Vão e voltem com algo melhor. Assim que Holmes terminou de falar, eles saíram correndo pelas escadas em direção à próxima missão. Teremos mais sucesso com esses meninos do que com uma dúzia de detetives. Eles podem ir a qualquer lugar, vão a toda parte e ouvem tudo. É excelente. É no caso de Brixton que eles estão trabalhando? Sim. Tem algo que desejo tirar algumas dúvidas. É uma questão de tempo, veja quem está aí. Gregson está vindo em busca de algo. Ouvi alguém tocar a campainha com força e, alguns segundos depois, lá estava o detetive subindo as escadas para nos encontrar na sala. Meu caro amigo, disse ele cumprimentando Holmes. Você já pode me parabenizar, já tenho tudo claro. Uma certa ansiedade atravessou a expressão do meu companheiro. Você quer dizer no rumo mais claro? O rumo certo. Nós já temos o nosso homem e ele está preso. E seu nome é? Arthur Charpentier, subtenente da Marinha da Sua Majestade, disse Gregson todo pomposo. Sherlock Holmes então se mostrou aliviado e sorriu. Sente-se, fume um cigarro. Nós estamos ansiosos para saber mais sobre isso. Você gostaria de um pouco de whisky? Gostaria, sim. Sem me estender demais, deixe-me contar sobre as minhas descobertas. Nós dois gostamos de quebrar a cabeça, você vai gostar disso. Fico grato por sua disposição em me contar. Vamos lá, quero ouvir, disse Holmes. O detetive se sentou na cadeira de balanço e começou a tragar seu charuto. Então, de repente, ele começou a rir e disse: O engraçado disso é que o bobo do Lestrade, que se acha esperto, seguiu a pista errada também. Ele está atrás de Stangerson, que não tem nada a ver com o crime. Eu não tenho dúvidas de que ele está prendendo o pobre homem neste momento. E você conseguiu sua pista como? Perguntei. Ah, vou lhe contar mais sobre isso, claro, Dr. Watson. Isso tem que ficar apenas entre nós. A primeira dificuldade que encontrei foi descobrir os antecedentes do americano morto. Algumas pessoas teriam esperado as informações, mas eu não sou assim. Você se lembra do chapéu ao lado do homem morto? Sim, disse Holmes. Fabricado por John Underwood & Sons, 129 Estrada Camberwell. Gregson olhou pasmo para Holmes. Eu não tinha ideia de que você já sabia sobre isso. Você esteve lá? Não. Ah! Gritou Gregson numa voz aliviada. Você não devia ter negligenciado essa chance, por mais que parecesse pequeno. Para uma Brent brilhante, nada é pequeno. Bem, eu fui até Underwood e perguntei se alguém já tinha visto um chapéu com aquelas especificações. Ele olhou o livro de registro e viu que havia mandado um chapéu para Sr. Drebber, residente na casa dos Charpentiers. Foi assim que consegui seu endereço. Muito esperto, disse Holmes. Depois eu fui até a Madame Charpentier. Achei-a muito tranquila. A filha dela também estava lá. Uma garota de aparência fina, mas, conforme eu falava com ela, pude ver que ficava aflita. Isso não escapou da minha percepção. Você conhece a sensação de estar na pista certa, Sherlock. Então, perguntei se elas sabiam sobre a misteriosa morte do Sr. Enoch J. Drebber, de Cleveland. A mãe fez que sim com a cabeça, mas não disse nada. A filha começou a chorar. Eu desconfiei que elas soubessem algo sobre o assunto. Confiante, Gregson prosseguiu. Eu decidi perguntar à senhora a que horas o Sr. Drebber havia saído da casa para pegar o trem. Ela respondeu que ele saiu às 8 para pegar o trem das 9h15. E aquela foi a última vez que o viu. Depois de um silêncio carregado, a filha não se conteve. Sejamos sinceros com esse senhor, mãe, disse ela. Nós vimos o Mr. Drebber de novo. Deus lhe perdoe por estragar a vida do seu irmão. Arthur iria querer que falássemos a verdade, afirmou a garota com veemência. Naquela hora eu fiquei atônito e pedi a elas que me contassem tudo. Então, Madame Charpentier começou a me contar. Sr. Drebber esteve conosco nas últimas 3 semanas. Ele e seu secretário, o Sr. Stangerson, estiveram viajando pelo continente. Eu fiquei sabendo que Copenhague foi o último lugar a que eles foram. Stangerson era um homem calmo e reservado, mas o seu empregador, desculpe dizer, era exatamente o contrário. Na noite em que ele chegou, ele estava muito bêbado. Seus modos deixaram todos chocados. O pior de tudo, ele era muito inconveniente com a minha filha Alice. Em uma ocasião, até tentou pegá-la à força. Mas por que você suportou tudo isso? Perguntei. A Madame Charpentier ficou constrangida com a minha pergunta.
Deus, me perdoe por isso, mas só passei por essa situação por dinheiro. Eu vivo uma situação escassa e meu filho, estando a bordo, custa-me muito. Mas depois desse episódio com a Alice eu fiquei farto e mandei-o embora. E depois, perguntei. Meu coração se encheu de raiva e eu o mandei embora. Eu não contei nada para o meu filho, pois seu temperamento é violento e ele é perdidamente apaixonado pela irmã. Uma hora depois, o Sr. Drebber voltou à minha casa. Ele estava muito agitado e ainda mais bêbado. Ele forçou a entrada no quarto em que eu estava com a minha filha e fez alguma menção incoerente sobre ter perdido o trem. Depois ele convidou a Alice para ir embora com ele, alegando que lhe daria uma vida de princesa. A pobre Alice estava tão aterrorizada que ficou paralisada, mas ele a puxou pelo braço e a lançou contra a parede. Eu comecei a gritar apavorada quando meu filho, Arthur, entrou no quarto. Eu não sei mais o que aconteceu depois. Ouvi gritos e barulhos. Depois meu filho saiu do quarto e disse que o homem não iria mais nos amedrontar. Ele decidiu seguir o homem para saber onde ele iria. Na manhã seguinte eu ouvi sobre a morte misteriosa do Sr. Drebber. Bom, meus caros, essa declaração saiu da boca da Sra. Charpentier com muitas pausas. Às vezes ela falava tão baixo que era difícil captar as palavras. Eu fiz algumas anotações enquanto ela ia falando, o que garante que não há possibilidade de estarmos errados. Isso é muito bom. O que aconteceu depois? Eu perguntei a ela a que horas o filho havia retornado e ela disse não saber. Só sabia que ele tinha chegado depois dela ter ido se deitar. Quanto tempo ele ficou fora e aonde foi, ela não sabia dizer. E o que você fez? Perguntou Holmes. Fui atrás do menino que, no instante em que chamado, disse na hora: Vocês estão me prendendo por relação à morte de Drebber, certo? Depois dessa declaração, não havia mais nada a ser feito. Nós simplesmente o prendemos. Muito bem. Qual a sua teoria, então? Perguntou Holmes. Minha teoria é que ele seguiu Drebber pela Brixton Road. Quando Drebber o viu, aconteceu outra briga e Drebber recebeu um golpe no estômago que acabou sendo fatal. A noite estava tão fria e úmida que ninguém viu. Então, Arthur Charpentier arrastou o corpo da vítima para a casa vazia. Quanto à vela, o sangue e o anel podem ter sido truques para jogar a polícia no caminho errado. Muito bem, Gregson. Você está se dando bem mesmo. Sim, acho que tudo se encaixa bem. Divirto-me em pensar em Lestrade no caminho errado. Enquanto falávamos, o próprio Lestrade subiu as escadas e entrou na sala de casa. Ele havia vindo consultar Sherlock Holmes, mas ficou constrangido ao ver que seu amigo estava na sala conosco. Este é um caso extraordinário, não é mesmo? Disse Lestrade. Ah, você acha, Sr. Lestrade? Achei que já tivesse chegado à sua conclusão. Você se encontrou com o Sr. Joseph Stangerson? Perguntou Gregson com um tom de desdém. O secretário Joseph Stangerson foi assassinado no Hotel Hallidays às 6 horas da manhã de hoje.